Oferecimento: Visan, Habib's, Rede Compras Supermercados, Deline, espalhe sabor pelas suas receitas. E Carajás, aqui o importante é você. Boa tarde, está no ar o programa Degustando Conversas e é muito bom contar com sua participação e companhia aqui na TV Borborema. Assista hoje! Nossa receita é Sinfonia Marítima, sem dúvida, uma boa pedida para uma refeição em um final de semana especial como esse. No quadro De Olho no Produto, Túlio Maia ensina como fazer uma horta orgânica em uma área pequena na sua casa ou apartamento. O Degustando Conhecimento mostra em um vídeo de 2 minutos como crianças solucionam a fome no mundo. E para degustar conversas, recebemos Zélio Alves Pinto, um grande artista que prova a receita preparada por nosso apresentador e bate um papo com ele. E para essa receita de hoje, Sinfonia Marítima, vamos precisar de... Ingredientes: 100 gramas de filé de peixe, 100 gramas de mariscos limpos, 100 gramas de camarão sem cascas, 100 gramas de lula em anéis, meia cebola em rodelas, um tomate picado, 100 ml de rum branco, tempero para peixe, meia xícara de chá de cheiro verde picado, azeite de dendê, sal e pimenta do reino a gosto. Utensílios: panela grande, espátula de bambu com silicone. Hoje, na próxima semana, Túlio Maia, que é meu irmão, que é graduando em agroecologia, vai mostrar para você de casa como fazer uma horta orgânica, em pequenos espaços, em casa ou até em apartamento. Hoje nós vamos fazer a primeira etapa de um processo que nós vamos fazer uma horta orgânica utilizando pequenos espaços. Aqui nesse caso utilizamos esse canteiro que está aqui. Nessa primeira fase nós vamos colocar um pouco de adubo, no caso eu estou usando adubo orgânico, no caso esterco de animal, de bovinos, né? Fazendo uma pequena aragem, como vocês vão ver, para que possa revolver um pouco essa terra e também misturá-la mais com... Como o adubo ele também leva um pouquinho de tempo de cura, nós vamos preparar hoje só o solo, deixá-lo adubado, arado, né? Dar um tempo de cura e no próximo programa nós iremos fazer literalmente a plantação, colocar as sementes, para que possamos terminar a nossa horta caseira, uma horta orgânica caseira. E tem mais Degustando Conversa depois do intervalo. Vem encher seu carrinho de economia aqui no Rede Compras. Mocilon 230 gramas levando 3, a unidade sai por R$ 3,66. Guaraná Antártica 2 litros levando 4, a unidade sai por R$ 3,29. Coxas com sobrecoxas de frango congeladas quilo, R$ 4,98. Omo Multiação 3 litros, R$ 18,99. Grátis Omo 500 gramas. Lava roupas Ariel 1 quilo, R$ 4,99. Cerveja Skol Lata 350 ml levando 2 pacotes, a unidade sai por R$ 1,49. Beba com moderação. Rede Compras. É barato demais. Atenção! Devido ao enorme sucesso de vendas, ele foi prorrogado. São os últimos dias do Mega Arrastão Carajás. É só neste final de semana. São descontos de até 70%. Confira! Pisos a partir de R$ 10,99. Porcelanato tipo A polido, R$ 44,90. TV LED 32 polegadas ou split 9.000 BTUs por R$ 799,90. Conjunto acoplado ou caixa d'água em 10 vezes de R$ 14,90. Até 70% de desconto. A ordem é limpar os estoques. Cabo flexível 2,5 mm ou Ikine Pintalar ou cadeira de alumínio, R$ 69,90. Serra Mármore Masterbox solteiro em 10 de R$ 19,90. Janela de alumínio, R$ 79,90. Travesseiro argamassa quartzolite, R$ 10,90. São preços nunca vistos. Só até domingo. Carajás, aqui o importante é você. Sogra, 20 anos de casados e ele só quer comer aqui. Seu livro de receitas. Deline. Demorou, hein, filha? Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline, da Sadia.
Uma receita que tem como nome Sinfonia Marítima já merece nossa atenção, certo? Vamos cozinhar? Nosso prato de hoje é um prato todo especial, Sinfonia Marítima. Tudo a ver com Nordeste, litoral, praia, enfim. Mas ele também tem todo um apelo importante nesse programa, porque o nosso entrevistado é alguém que participou ativamente da história do Brasil. Zélio Alves Pinto vai contar aqui a história dele aqui pra gente, para vocês que acompanharam, ou que conhecem a história, que viveram a década de 60, 70, é impossível você falar do Brasil, a história do Brasil, os movimentos que vivemos naquele ponto, sem lembrar do Pasquim. Zélio Alves Pinto é alguém que vocês vão se apaixonar nesse contato que tivemos com ele. A entrevista foi tão boa que nós vamos disponibilizar ela completa no nosso canal no YouTube /Degustando Conversas. Uma parte dela vocês vão assistir agora conosco nesse programa. Sinfonia Marítima também é um prato que eu gosto muito de fazer, principalmente para alguns convidados. Eu tenho minha irmã Ana Maia, meu amigo Geraldo Mota e também Mário Caetano, que são pessoas que adoram rum Montila com coca. Ou rum, independente do que tipo de rum vocês queiram, mas particularmente eles adoram rum Montila com coca. E esse prato, além do azeite de dendê, nós estamos colocando também o rum. Esse rum que a gente pode usar, rum Montila ou qualquer outro rum que você goste, enfim, fica a seu critério. Então é um prato hoje especial, não só pelo nosso convidado, como também 3 pessoas importantes na vida da gente. Nós separamos aqui os ingredientes. Primeira coisa que eu farei, colocar aqui uma panela alta, vamos colocar aqui filé de peixe que a gente tem aqui para vocês, pode ser qualquer peixe que você queira. Então nós vamos aqui, você tem em casa ou com peixe que você escolha em especial. Vou colocando aqui os ingredientes e vamos colocando agora o nosso camarão, distribuindo bem aqui dentro aqui do nosso prato. Nós vamos colocar aqui nosso mexilhão, deixando aqui também. É importante dizer 2 coisas sobre cozinhar. Aqui você sempre percebe que o programa, quando a gente começa, está tudo muito organizado. Isso aqui na cozinha francesa chama-se mise en place. É importante porque cria um roteiro, cria uma forma de organização. É importante cozinhar. É método também, tem que ter organização, tem que ter tempo e tem que ter também temperatura, mas a organização é fundamental. Você já corta os ingredientes, deixa lá, o prato é bem mais rápido do que geralmente você preparar tudo. A cozinha tem que ser algo organizado. Essa história dos cozinheiros de plantão que tá aí, que diz: eu adoro cozinhar, mas deixa bagunça, é porque não tem. Para gostar mesmo de cozinha, tem que gostar inclusive da limpeza. É importante, é fundamental que você sempre tenha uma cozinha bem arrumada dentro dos seus pratos. Por último, os anéis de lula, que nós estamos colocando aqui. E agora nós vamos colocar a cebola, distribuir bem a cebola aqui por cima. Vamos colocar aqui tomate. Tomate tanto pode ser em rodela como pode ser do jeito que nós já colocamos aqui em cubinhos, não afeta nada. Nós temos aqui cebolinha, coentro, salsinha, enfim, você bota aqui à vontade. Vou pegar aqui os ingredientes. Agora nós vamos colocar sal a gosto, é óbvio. Lembra que alguns frutos do mar já vem salgado, então cuidado com isso. Vamos colocar aqui o azeite de dendê. Regar bem aqui com azeite de dendê. Nós vamos colocar aqui a nossa pimenta, também a gosto. Frutos do mar e algo que envolve o peixe ou os frutos do mar no geral, eu gosto muito com pimenta. A gente tem aqui nosso cameraman Flávio, que está aqui com a gente, que nos acompanha. Ele, se falou em pimenta, ele já fica ali sorrindo, querendo comer o prato. Flávio, é para o nosso convidado. No momento certo a gente tem isso. E aqui, em homenagem a Ana, a Mário e a Geraldo, está aqui o rum. Nós vamos distribuir aqui em cima do nosso prato. Vamos agora tapar. Ligar aqui o forno. Depois que eu tapei, eu vou acender. Tá aqui, a gente espera por 5 minutos para que o fogo e os ingredientes, e logicamente você cria um suco, obrigatoriamente do nosso peixe, dos frutos do mar. Depois disso a gente vai fazer apenas o tempero para peixe.
Vamos botar água para ferver e colocar o tempero para peixe e a gente concluir o nosso Sinfonia Marítima de hoje. E agora vocês vejam que a água está praticamente fervida. Chegou o momento da gente colocar nosso tempero para peixe, dissolver ele na água. E é bom, seja dito, mexer aqui um pouco para que ele dissolva bem. Lembra que eu estou sempre, quando eu levanto, eu sempre boto. Eu vou só mexer aqui o nosso. Veja uma beleza do prato. O óleo de dendê, logicamente, dá uma cor toda específica, uma cor toda diferente do nosso. Quem não gosta de óleo de dendê, particularmente, e quer usar outro tipo de óleo, também dá certo, até azeite, mas eu acho que o óleo de dendê para esse prato ele traz um sabor todo especial. E digo mais, tem gente que às vezes não gosta porque nunca provou e às vezes diz, eu não gosto. Prove, gastronomia é provar, gastronomia é paciência, enfim. Nós já estamos aqui com a nossa água totalmente diluída, vou desligar aqui e aqui nós vamos colocar, ó, aqui, suficiente para ter o cozimento aqui do nosso peixe, nossa Sinfonia Marítima com frutos do mar. Vou deixar aqui agora que necessariamente o tempo cumpra com seu papel. E aí nós teremos hoje a Sinfonia Marítima para o nosso convidado de hoje, Zélio Alves Pinto, uma figura impressionante que vale a pena você assistir a entrevista, como também a entrevista integral no nosso canal do YouTube /Degustando Conversas. Vamos para um rápido intervalo enquanto fica pronto e voltamos já. Vem encher seu carrinho de economia aqui no Rede Compras. Mocilon 230 gramas levando 3, a unidade sai por R$ 3,66. Guaraná Antártica 2 litros levando 4, a unidade sai por R$ 3,29. Coxas com sobrecoxas de frango congeladas quilo, R$ 4,98. Omo Multiação 3 litros, R$ 18,99. Grátis Omo 500 gramas. Lava roupas Ariel 1 quilo, R$ 4,99. Cerveja Skol Lata 350 ml levando 2 pacotes, a unidade sai por R$ 1,49. Beba com moderação. Rede Compras. É barato demais. Atenção! Devido ao enorme sucesso de vendas, ele foi prorrogado. São os últimos dias do Mega Arrastão Carajás. É só neste final de semana. São descontos de até 70%. Confira! Pisos a partir de R$ 10,99. Porcelanato tipo A polido, R$ 44,90. TV LED 32 polegadas ou split 9.000 BTUs por R$ 799,90. Conjunto acoplado ou caixa d'água em 10 vezes de R$ 14,90. Até 70% de desconto. A ordem é limpar os estoques. Cabo flexível 2,5 mm ou Ikine Pintalar ou cadeira de alumínio, R$ 69,90. Serra Mármore Masterbox solteiro em 10 de R$ 19,90. Janela de alumínio, R$ 79,90. Travesseiro argamassa quartzolite, R$ 10,90. São preços nunca vistos. Só até domingo. Carajás, aqui o importante é você. Sogra, 20 anos de casados e ele só quer comer aqui. Seu livro de receitas. Deline. Demorou, hein, filha? Espalhe sabor pelas suas receitas. Espalhe Deline, da Sadia. Você aí de casa, já foi conhecer a nova loja Açaí Atacadista aqui em Campina Grande? É a segunda no estado da Paraíba. A primeira loja está em João Pessoa. E agora, esse atacadista reconhecido no Brasil inteiro está ainda mais perto de você. E vai levar variedade, economia e compras fresquinhas para sua casa ou comércio. São 85 lojas em 13 estados brasileiros, oferecendo mais de 7.000 itens em alimentos, higiene e limpeza, bebidas, utensílios domésticos, hortifruti e muito mais. O açaí atende com muita qualidade e economia a dona de casa e também os comerciantes, revendedores, dogueiros, pasteleiros, pizzarias, lanchonetes e muitos outros. A infraestrutura é ideal
para as suas melhores compras com as melhores condições de pagamento: dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito. Venha conhecer a nova loja do atacadista de autosserviço que mais cresce no Brasil, na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade. O açaí está esperando por você. Crianças encontram a solução para a fome no mundo num incrível vídeo de 2 minutos que você assiste agora no Degustando Conhecimento. Observar as complexas questões do mundo e da existência sob uma ótica infantil costuma proporcionar reflexões bastante relevantes. Crianças já definiram de forma leve e divertida as mais diversas palavras e até mesmo sentimentos complexos como amor. Em um experimento curioso, organizado por um tipo de ONG, elas conseguiram dar uma solução simples e eficiente para combater a fome no mundo. 20 crianças foram divididas em pares e convidadas a entrarem em uma sala. Na mesa, havia 2 pratos cobertos. E assim que a tutora avisava que iria se ausentar por 5 minutos, tempo suficiente para encontrar um suposto fotógrafo, os pequenos eram convidados a fazerem um lanchinho com o que havia nos pratos. A surpresa! Enquanto um dos pratos trazia um sanduíche, o outro estava vazio. É interessante observar a reação das crianças ao perceberem a diferença. O espanto, em ambas as faces, é logo resolvido. Compartilhar o sanduíche é uma ação natural. Nem se pensa 2 vezes. De acordo com o texto mostrado ao fim do vídeo, cerca de 3,5 milhões de crianças ainda morrem de fome todos os anos. O vídeo foi produzido em 2012, mas recentemente voltou a ser pauta de discussão na internet. A empatia das crianças, percebida no ato de compartilhar, poderia ser o começo para a resolução de problemas, como a fome e a desigualdade social. Mas por que deixamos essa característica de lado à medida que crescemos? Esse experimento simples nos faz desejar um mundo em que as pessoas se tornem adultas, porém, sem deixar para trás a simplicidade e a empatia de uma criança. E o Degustando Conversas de hoje traz aqui Zélio Alves Pinto, enfim, um grande artista nacional, que foi um dos grandes responsáveis pela questão da liberdade que a gente tem hoje dentro das artes. Fred Elzanã, aqui de Campina Grande, que foi um dos nossos entrevistados, conhece muito. Zélio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido. O prato de hoje é uma sinfonia marítima, né? Se bem que a gente vai falar muito sobre alguns pratos típicos aqui, que Zélio teve a oportunidade de falar sobre o motivo da visita dele à Paraíba, especificamente aqui a Campina Grande, a Ingá. Vou aqui pegar o prato, vou mostrar aqui o nosso prato de hoje. Com licença. O nosso vinho de hoje é um Chardonnay, um vinho que harmoniza bem com Sinfonia Marítima. Zé, a gente aqui costuma sempre fazer uma grande pergunta, a primeira pergunta aos nossos entrevistados. Como você é na profissão, todo mundo conhece, né? O Brasil inteiro conhece, é uma referência dentro do meio, mas me diga, como é que você é na cozinha, na gastronomia? Você falava que tem um neto que é chefe, mas eu quero saber você, A Zé. gente aprecia muito, tanto que um neto meu está fazendo gastronomia. Eu acho que deve ser influência da família, porque o pai e a avós apreciam muito esse tipo de coisa. Aliás, eu achei o nome do prato de hoje uma fantasia, né? Pô, gostei. Eu acho sempre que o título é parte muito importante da obra, né? Você tem que saber dar um título para a obra, né? Sinfonia Marítima. Vai longe. Você que foi um dos precursores, né, na época que você estava nos contando aqui, na época do governador Franco Montoro, lá em São Paulo, dos museus, né, tornar os museus que já eram, mas enfim, como uma referência de patrimônio, não só de patrimônio, do que guarda dentro do museu para gerações futuras, mas também como uma referência turística. Fala um pouco sobre essa sua experiência. Essa aventura é muito provando aqui o prato, né? Você sabe que quando eu fui convidado para ser diretor do Departamento de Museus de São Paulo, os museus de São Paulo ainda estavam muito abandonados. Eram
na verdade, não eram tratados como deviam ser. E isso me magoava muito, porque eu tinha um saudável hábito, então, de viajar muito para o exterior. Eu mantenho o hábito hoje ainda dentro de limites de pai brasileiro, né? Naquela época eu era um solteiro brasileiro, jovem pai, ainda dava para frequentar mais o exterior. E eu gostava muito de escrever nos jornais sobre as minhas impressões sobre os museus, comparando com os nossos museus paulistas e brasileiros de uma maneira geral. O que nós temos hoje, na verdade, nos museus brasileiros, é uma coisa que me dá muita alegria, muita satisfação. Eu ontem estive num museuzinho que tem um acervo humilde, mas que marcante. já tem noções básicas de museologia, museografia, coisas que há pouco tempo atrás aquilo estaria absolutamente jogado num canto. Estive lá na Pedra do Ingá. Eu lamento que nem todo paraibano já tem estado, tem que ir lá. Eu estou tentando um esforço pessoal. Porque eu sei que você de levar... casa aí não sabe a emoção para Zélio do que é visitar a Pedra do Ingá. A vida toda trabalhou sobre o tema, tá vindo aqui para Paraíba com um presente, para conhecer a Pedra do Ingá, é um ardoroso defensor da causa e nos falava, para nossa grata surpresa, que apesar das dificuldades que a gente encontra pela manutenção do patrimônio histórico e pré-cabralino, inclusive, aqui no nosso estado, no nosso Brasil como um todo, mas que a gente tem um grau de conservação. É emocionante a gente ver isso e que a gente muitas vezes não valoriza. Esse tem sido um grande problema, a gente conversava aqui. Mas enfim, fale pra gente aqui o que é emoção de ver algo daquela grandeza. Eu acho que é muito difícil trazer todos os brasileiros para o Ingá para ver a pedra. Então eu estava tentando ver, já há muito tempo eu tenho tentado ver se eu consigo levar a pedra até os brasileiros. Então eu quero fazer 4 réplicas da Pedra do Ingá, botar uma no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, outra no Aterro da Glória, no Rio de Janeiro, e outra no Parque Municipal de Belo Horizonte. São as 3 cidades que eu, mineiro, considero mais importantes do Brasil. Você pode incluir... Campina Grande, agora. 3 cidades, ele agora acabou de incluir a 4ª cidade, Campina Grande. Não, mas a 4ª cidade que eu gostaria de botar uma réplica é no trevo lá de Brasília. Que eu acho que todo brasileiro precisa ver aquela pedra. Precisa se emocionar com aquilo. Aquilo não é apenas um monumento paleológico, paleontólogo. É um monumento civil brasileiro, porque aquilo foi feito há mais de 4 mil anos. Ou seja, há mais de 4 mil anos nós já temos capacidade nativa para se organizar e fazer aquilo. E uma das coisas que mais me entristece no Brasil é a nossa fraca capacidade organizativa. Nós não sabemos planejar. A única coisa que eu queria dos alemães é a capacidade organizativa deles. Que bola nós jogamos 1000 vezes melhor. O problema é que eles sabem planejar. O 7-1 foi um desvio, né? Pois é, você vê. 7-1 foi um desvio. Mas enfim, Zélio, é gratificante isso, né? Muitas vezes a gente só costuma valorizar aquilo que é nosso. Eu acho que aqui tem alguém que tem um perfil muito próximo, um companheiro, um camarada meu, Fred Ozanam, que foi um amigo em comum que nos trouxe a estar aqui hoje, que acompanha muito isso, né? Que procura muito o resgate. Mas é muito interessante que muitas vezes a gente só valoriza quando alguém de fora muitas vezes vem e diz, olha, apesar da importância disso, né? Então ver alguém do seu porte que tem uma grande referência, né? Em vários segmentos, né? Escritor, enfim, que se for falar aqui sobre sua vida, vai ser vários degustando conversa, né? Mas você falava aqui que teve recentemente lá em Cabaceiras, que provou pela primeira vez o bode. Como é que foi essa experiência gastronômica? Rapaz, eu ouço tanto falar do bode da Paraíba, né, rapaz? O bode tem aqui, o povo aqui diz o seguinte, que só não se aproveita o berro, o resto... E eu gostei muito. Eu tinha, obviamente, como a maioria das pessoas daqui para o sul, não, acho que até a Bahia já o bode já diminui tem um pouco, seu espaço garantido. Né? Exato. Em Minas é que começa a ter uma certa restrição.
E eu tinha essa preocupação, eu preciso de provar isso aí, porque não é possível, alguma coisa deve acontecer. Minha mulher não, a minha mulher nunca teve, ela adora, aliás, eu adoro o Nordeste, eu acho que o Brasil é o Nordeste. Não só pela história, mas pela cultura, pelo folclore. Né? E depois tem uma história tão rica, né, rapaz? Muito mais rica do que da Bahia para baixo. A história do Brasil vem até a Bahia, o norte de Minas. Dali para baixo é tudo Brasil novo, né? Eu estava falando que lá em São Paulo, uma loja com 15 anos de vida já é uma tradição, né? Aqui, pô, tudo tem 200 anos. Ontem eu fui na fazenda do Vavá, da Luz, que é uma figura notável. Figura lá do Ingá. Que é o cara que preserva... Tem um blog, inclusive, é um grande defensor, inclusive. É um grande preservador lá da Pedra do Ingá. A fazenda dele, figura folclórica, a casa dele tem 200 anos. Ali no sertão da Paraíba. Olha você ver que maravilha. Ou seja, há 200 anos esse negócio já tem conversa. Os mineiros que têm 200 anos, cara, isso aí estão preservados em redoma, junto com os santos, né? Porque Minas é o que tem, fora o litoral, né? Porque o litoral aí é outra história, né? São Vicente, outra tradição. Mas o interior do Brasil ali, eu estava contando pro Fred, que quando eu era menino, Londrina era uma cidade que estava sendo construída. Os caratinguenses saíam de Caratinga para ir para Londrina, que nem o pessoal de Valadares sai para ir para Miami, para Nova York. Os caratinguenses iam para Londrina, construir Londrina, porque Londrina, o Brasil dali para o sul estava sendo construído. Desbravado. Aliás, uma das coisas que comentava, que eu achava engraçado, é que o Paraná era uma espécie de Piauí do Sul, na época que eu era menino, né? Aí, de repente, o Paraná deu um salto. Deus me livre, é verdade, é verdade. Você, como bom mineiro, né, falava aqui, como mineiro, a gastronomia de Minas, ela é conhecida, né? É gostosa. Qual é o prato mineiro, assim, que lhe chama a atenção? Famosa galinha de cabidela, né? Ô, rapaz, uma delícia. E que a cabidela nossa, que também é um prato que também é muito típico, é diferente um pouco. Nossa cabidela é mais grossa. A textura da cabidela nossa é mais grossa. Fred, você está aqui nos assistindo, enfim, mas está devendo a galinha de cabidela aqui para Zélio, a nossa galinha de cabidela, viu? É um pouco diferente. A cabidela do mineiro ela é mais pobre. Mais líquida, não, mais líquida. Eu acho que é o manejo, na verdade é a forma. A gente falava um pouco sobre isso aqui, né, em off, que era justamente que às vezes alguns pratos são mundiais. Né, você falar sobremesa que todo mundo gosta, petit gâteau. Petit gâteau é petit gâteau aqui em Campina, em Minas, no resto do mundo. O que vai depender é o chefe, né? Quem faz aquilo. E você nos falava de um restaurante em São Paulo, né? Tem um prato que você gosta muito, já você fale, e que lhe chama muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Enfim, sua experiência gastronômica e o paladar. Enfim, essa é a realidade. Sabe que eu gosto muito do steak au poivre. Porque o steak au poivre, você vai comer em Atenas, você vai comer em Viena, São Paulo, é sempre o steak au poivre. Varia o chefe. O chefe, verdade. O molho. A intensidade, no máximo algum ingrediente que é típico do local. E lá em São Paulo tem um que eu considero o melhor steak au poivre que eu já comi no mundo. Como te falei, morei em Nova York, morei em Paris, morei em Londres, morei em Caratinga, só cidades internacionais. Internacionais. Grandes metrópoles, né? E o steak au poivre desse bar chama-se Bar Higienópolis, indo a São Paulo, não perca. Peça o steak au poivre. É sensacional. Eu só espero que eles mantenham o padrão. Você falava em steak au poivre, Flávio, que trabalha aqui conosco, como ele gosta muito de pimenta, chega ali, já ficou lambendo os beijos, porque adora uma pimenta. O steak au poivre realmente é, para quem gosta, enfim, é um prato realmente muito bom. E que é isso, a gente tem uma realidade aqui, por exemplo, nós temos um restaurante aqui que foi aberto em João Pessoa, que termina sendo hoje muito presente em várias cidades do Brasil inteiro, que é o L'Entrecoté.
que é aquele corte típico francês, conheço, né? Que é com batata frita. Tem pessoas que entram achando que é uma coisa do outro mundo, na verdade é um corte de carne com batata frita, geralmente como acompanhamento, né? E abriu aqui, e que em todo canto que você chegar e pedir esse prato, também, como você está dizendo, estica pro ave, é o mesmo prato. O que vai mudar é justamente... Mas ele aqui, essa rede começou aqui? Não. Na verdade, aqui é uma franquia, né? Que vem bem sucedida, né? Que vem de fora, é lá em João Pessoa. E que é um exemplo típico disso, né? Eles investiram num prato especificamente, um corte francês, enfim. Mas a gente tem isso. Zélio, eu queria que a gente conversar com você é sempre bom, porque a gente tem muitas coisas para conversar, né? Mas fala um pouco sobre o Festival do Salão do Humor do Piracicaba, você foi um dos fundadores, o Pasquim também, você foi um dos fundadores, enfim, eu que era moleque, né? E quando a gente começa a entender das coisas, né? A gente sempre procura uma referência dentro daquilo que tem. Eu venho do movimento sindical, fui sindicalista durante o período, sou professor por formação, e o Pasquim sempre foi algo que é muito fascinante na vida de quem conhece, e foi um momento importante para o Brasil, né? Até contribuir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma aventura decorrente, né? Que havia um clima no Brasil, né? Uma opressão que se anunciava, ainda não se anunciava tão grave quanto ela chegou a ser, mas ela estava se manifestando. E o pessoal do Rio de Janeiro é muito sensível a esse tipo de coisa. Nessa época eu morava no Rio. E aí começou alguma coisa. Eu fiz, em 65, uma revista chamada Urubu, que era uma revista de humor, e que era o início de um processo de busca resposta para aquela situação. A opressão começava a se manifestar, como eu te disse, ainda não havia censura, mas já havia no ar... Não era nos anos de chumbo, mas já tinha uma... já estava no ar aquele negócio, o que vem por aí, né? Então eu fiz Urubu, o Milor fez um jornal chamado Pif Paf, o Jornal dos Esportes fez um suplemento, que o Ziraldo foi o editor dele também. Então, nós começou a surgir gente boa na área do cartoon. E o cartoon não é só desenhar bem, é estar com a cabeça antenada, você tem que chegar no calcanhar. E nesse caso, a gente tem grandes cartunistas brasileiros que tinham a habilidade para ir no calcanhar, mordia no lugar certo, né? Aquele cachorro pequenininho que fica ali mastigando. Pega no ponto. Um deles era o Enfio. Enfio, que era um mineiro, que tinha essa capacidade impressionante. Ele ia no ponto. Outro era o Ziraldo, que naquela época fazia charge no Jornal do Brasil. E não é para ser meu irmão não, mas eu considero um dos mais brilhantes chargistas que o Brasil já teve por essa habilidade. Além de ter um desenho excepcional, o Canalha, ele mordia justo no lugar, rapaz. E aí nós começamos a fazer o Pasquim. Surgiu o Pasquim mais como um movimento de praia, assim, uma coisa light, como o espírito carioca, né? Sem grandes responsabilidades, mas que o espaço estava tão carente de alguma coisa que acontecesse. Uma resposta da própria população. Imediatamente incendiou. Como se estivesse chegando fogo na palha seca. E na semana seguinte, o Pasquim já era uma coisa nacional. Uma referência. Ainda não tinha repercussão, mas já era alguma coisa nacional. E em 3 meses foi uma loucura. E nós estava ali presente, estava o Ziraldo, o Milor, o Jaguar, Cláudios, Fortuna. Era um bando bastante forte intelectualmente e com a capacidade de ironizar a própria mãe, né? Perco o amigo, mas não perco a piada. Né? O slogan que tornou-se uma divisa nacional, né? Todo cara que tem um pouquinho de senso de crítica, perco o amigo, mas não perco a piada. É verdade. A ironia não perco, pô. E em pouco tempo transformou. Agora, nesse momento, eu me transferi para São Paulo. Então, eu fiquei mais ou menos como uma espécie de correspondente infiltrado
do Pasquim em São Paulo, porque a rivalidade São Paulo e Rio é que nem Campina Grande e João Pessoa, né? Quer dizer, na verdade, a gente vai para o balneário né, sempre que a gente pode e tal, né? Sem nenhuma ofensa a João Pessoa, pelo amor de Deus. Diz que é um belo balneário, estou indo para lá amanhã. Espero apenas confirmar. Mas então, essa rivalidade Rio e São Paulo foi o ponto de partida para o Brasil. Porque, na verdade, nós descobrimos que o Brasil gosta muito de criticar, né, o Rio de Janeiro, essa leveza carioca, supostamente leveza, mas quase que irresponsabilidade, beira irresponsabilidade, só para criar um pouco de polêmica. Só para deixar aqui marcado. A beira, né? E paulista, ao contrário, tem se auto-intitula o guardião do Brasil, né? Um homem sério, um homem de negócios, que pensa objetivamente e tal. Então, essa rivalidade foi... E, além do que, o gênio das pessoas reunidas. Paulo Francis, Sérgio Cabral, o Bom. O Bom, né? Refiro-me ao Bom, nada pessoal, né? Mas Sérgio Cabral, Jaguar, Ivan Lessa, esse pessoal todo, com uma linguagem, um texto primoroso, né? Uma capacidade crítica refinadíssima, né? Às vezes até de uma ironia grosseira, mas em sendo carioca cabe. Se fosse paulista seria absolutamente grosseiro e sem a leveza, né? São as diferenças, né? Mas foi uma aventura muito gostosa fazer o Pasquim. Durante 20 anos nós conseguimos resistir. E eu fiquei como agente infiltrado do Pasquim lá em São Paulo esse tempo todo. O Festival de Humor de Piracicaba, enfim, você também foi... Pois é, não, aí o Festival de Humor surgiu também como um dos filhotes. Já foi outro momento histórico do Brasil, né? Quer dizer, há uma defasagem de 5 anos entre o surgimento do Pasquim e o surgimento do Salão de Piracicaba. 6, para ser mais preciso. O Pasquim foi 68, o Salão de Piracicaba 74. Mas de permeio tem um fato bastante marcante, é que entre a Faculdade de Filosofia e a Faculdade Mackenzie, em São Paulo, dois redutos bem diferentes de pensamento. Dois redutos totalmente diferentes, praticamente antagônicos, né? A liberdade. Era a água e o óleo, né? Uma liberdade, a USP, aquela coisa toda. E o outro, Mackenzie, que era uma coisa ortodoxa, mas já ligada à direita. E principalmente ligada aos americanos, que naquela época eram os nossos algozes mais... Até pela própria formação religiosa. Era presbiteriano, né? E aquilo tudo acabou criando um clima de confrontação entre a USP e o Mackenzie e que gerou um atrito violento. Um dia o pau começou a comer, nego jogando foguete um em cima do outro, saindo na porrada e tal, uma coisa grave. Não vivenciei, mas a gente lê sobre isso, né? Pois é, isso aí é um fato que poucas pessoas conhecem. Foi uma espécie de sabinada paulistana, né? E isso criou um clima nacional contra o Mackenzie muito claro. Os mackenzistas se ressentiam dessa... porque ficou com uma pecha, né? Ficou a espécie de CCC universitária. É né? Verdade. E 4 anos depois, eles me procuraram, o pessoal do Diretório de Economia do Mackenzie me procurou para fazer um salão de humor. Por causa do Pasquim. Como eu era agente infiltrado... Tinha toda a liberdade de ter acesso. Eu trabalhava na Folha de São Paulo naquela época, então eles me procuraram. Eu fazia meus cartoons na Folha de São Paulo naquela época. Eu fui para São Paulo exatamente para fazer a reforma da Folha. Eu não fui para São Paulo porque quis só. Eu também tinha vontade, mas eu fui convidado. Pela Folha para... Para você deixar a praia, a beleza do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, você precisa ter uma motivação excepcional. Eu tinha o convite da Folha e a minha mulher, que é paulistana, e que me chamou para ir. E que queria ir, porque os pais dela estavam lá. Então, estavam lá em São Paulo. E aí, somando essas coisas, eu estou falando dessa da minha mulher porque foi ela que me trouxe para Paraíba. Ela manda em mim o tempo que ela quer, do jeito que ela quer, faz de mim gato e sapato.
Quer dizer, os sapatos muito bons e gatos muito simpáticos. Não sou besta. Não sou besta, né? Não pode ser também de qualquer forma, né? Mas aí eu fui para São Paulo por causa disso. E aí estava nem em casa, posto em sossego, quando entra um diretor do centro acadêmico da economia do Mackenzie, falou, nós estamos querendo fazer um salão de humor no Mackenzie. Eu falei, você está louco? Que relação mais fora de propósito? Você tem humor, rapaz? Totalmente. Pasquim, você quer casar Pasquim com Mackenzie? Não tem pé, não há possibilidades. Não, nós estamos querendo fazer exatamente por causa disso. Quer quebrar mesmo. Para ver se a gente quebra essa pecha que a gente está com ela. Queria ver se Pasquim... Eu falei, bom, o negócio é o seguinte, eu já sou paulistano, já assimilei o negócio, agora você pega um carro e dá um pulinho no Rio, vê lá, vai conversar com o pessoal do Pasquim. E esse rapaz, que chamava-se na época Fernandinho Curtição, que era um dos diretores, o nome é perfeito, 1973. Você falava aqui que o nome diz muito, né? Fernandinho Curtição era uma figura fantástica, está presente até hoje na vida do Salão de Piracicaba, porque ele pegou o carrinho dele e foi lá no Mackenzie, do Pasquim, na redação do Pasquim, e foi recebido pelo Jaguar. Aliás, não, pela dona Nelma, que era secretária de redação. A Nelma, ele era muito simpático, Fernandinho sem entender e tal. E juntou o pessoal, e o pessoal falou, Mackenzie. Todo o ranço que se tinha. Coitado. Isso não dá certo. Não vai dar. Aí ele voltou meio triste, falei, Zé, não sei como é que vai ser lá, os caras não gostaram. Aí eu comecei a trabalhar, falei, não, peraí, não é bem assim, vamos fazer o cartoon, o salão de humor e tal. Acabamos fazendo o Salão de Humor e com o apoio da TV Bandeirantes, o Salão fez o maior sucesso. Que hoje é o que é, né? Uma referência. Né? Não, isso foi o Salão do Mackenzie ainda. Sim, o Salão do Mackenzie no início, ainda não tinha chegado. E aí o Salão do Mackenzie, o êxito do Salão do Mackenzie repercutiu em Piracicaba, que tinha uma juventude bastante animada, e Piracicaba era um centro de resistência, era PMDB, era MDB na época, que era a antítese da Arena. Que era os dois partidos políticos eram permitidos naquele momento. No Brasil eram os dois partidos. MDB e Arena. Partidos, né? E aí o salão surgiu, em 74, como filhote do Salão do Mackenzie. Porque aí o pessoal de Piracicaba... A gente não pode ficar de fora, não. Mackenzie, que é Mackenzie, fez... Vieram conversar comigo e eu repeti a mesma dose. Dá um pulo lá em Piracicaba, no Pasquim e vê lá. E o pessoal do Piracicaba foi mais atento. Piracicaba produz até hoje uma cachaça muito famosa, as cachaças de Piracicaba e tal. Eles encheram um saco, um carro de cachaça, o combustível, combustível para sair do salão. E mais o pessoal, e foram uns 4 ou 5 jornalistas, estudantes lá da Exalc, da Escola de Medicina. Já chegaram na redação do Pasquim meio de pileque, né? E levando uma dose para cada um, né? Isso que foi uma farra. Até hoje eu quero detalhes dessa farra. Tomaram um grande pileque e aí começou o Salão de Piracicaba. E está fazendo 42 anos hoje. E um dos grandes ganhadores do Salão de Piracicaba é um paraibano, o Fred Ozanam. Já ganha... hoje... Ao concurso. Não, hoje ele é ao concurso, ele é convidado todo ano e tal, tem cadeira cativa. Fred esteve aqui conosco, é inclusive o grande anfitrião, né? Quem trouxe você aqui para participar do Degustando Conversa é alguém que é uma marca, né? Aqui para a nossa cidade, particularmente aqui para Paraíba, e que acho que tem contribuído muito para que a gente possa ter cada vez mais presente o humor, né? A ironia... Sabe que é muito engraçado, todo brasileiro tem um amigo paraibano que é uma personalidade. Né? Eu acho engraçado isso, a gente fala, mas geralmente a gente é muito difícil viajar pelo Brasil e não encontrar um paraibano, você encontra muito. Gente, se pudesse, a gente ficaria muito mais tempo aqui com o Zélio, enfim, essa figura que vocês conheceram, se emocionou quando conheceu lá em Itacoaitara, enfim, que teve aí a primeira experiência gastronômica com bode, que tem muita história para contar, mas o Degustando Conversa tem um tempo para a gente. Vamos continuar aqui batendo esse papo, degustando aqui nas conversas. Zélio, muito obrigado pela atenção de ter vindo aqui para o Degustando. Né? Vamos à sobremesa. Degustando Conversa continua e a gente vai aqui batendo o nosso papo.
O programa hoje, sem dúvida, foi pensando em você que nos assiste toda semana. Para saber mais, acesse facebook.com/degustandoconversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustandoconversas ou ainda o Instagram @degustandoconversas. O Degustando Conversa de hoje se despede por aqui, mas nos encontramos próxima semana com mais novidades.